Seja muito bem-vindo ao podcast da Igreja Verbo da Vida Praia Grande. Seja fortalecido pela palavra da fé. Aquele boneco de posto lá e diz que ele precisa ser cheio para se manter de pé. E todos nós precisamos ser cheios para nos manter de pé. Amém, irmãos? Por isso, continuamente, nós falamos para você, vem nos cultos de terça, vem nos cultos de quinta, venha nos cultos de domingo, anunciar para você de primeira mão. Pastor presidente estará conosco aqui domingo, pastor Luiz. Então, vai ter um homem de Deus aqui ministrando para você, maravilhoso. Amém, queridos? Quantos gostam de ouvir o pastor Luiz pregar? Eu gosto demais também, amém? Isso é bom para nós. Amém, irmãos? E aí, seus filhos, irmãos, ainda que seja criança, eu lembro de Julinha, quantas vezes a gente levou ela para a vigília e ela dormia no altar da igreja de Santos lá, né? Ainda que seja criança, você pode pensar que não, a criança está dormindo, mas ela está debaixo de uma influência do Espírito, amém? E isso nos enche por dentro, amém, irmãos? Porque o ambiente que você está também faz você, transforma você e cria em você um caráter, amém? Então esse ambiente é bom, diga, esse ambiente é bom. Aleluia. Entrando na matéria, nós estamos falando sobre graça ou poder do Evangelho. Você acredita que graça é um poder de Deus sobre a nossa vida e por nossa vida, amém, irmãos? Pela graça nós fomos salvos. Quantos foram salvos pela graça? Amém. Ninguém comprou a graça, irmãos? Ninguém aqui comprou? Nós fomos salvos pela graça mesmo, não é assim? Ninguém comprou a salvação. Nós recebemos de Cristo a sua graça, amém, irmãos? E isso nos fez bem, nós não fizemos nada para merecer, né? Colossenses capítulo 3, verso 16, se não me falha a memória, está dizendo que, não é? Colossenses 3,16, Ele nos libertou do império das trevas, não é assim? E nos transportou para o reino do Filho do seu amor. E Ele fez isso quando nós ainda éramos pecadores, amém? Nós ainda estávamos em trevas, nós não conseguíamos enxergar nada, não conseguíamos ver nem para onde estávamos andando, mas Ele nos libertou. Ele nos deu vida estando nós mortos nos nossos delitos e pecados. Jesus fez tudo por nós, irmãos, quando nós não tínhamos nada para oferecer a Ele. Hoje nós temos os nossos olhos abertos e podemos oferecer a Ele adoração. Nós podemos levantar as nossas mãos e dizer, olha, a tua igreja te adora, amém? Reconhecer que o reino dele é eterno, amém? Hoje nós fazemos isso porque temos os olhos espirituais iluminados, mas quando não tínhamos, Ele fez por nós. Isso é graça, amém? Então, na primeira quinta-feira, nós aprendemos um pouco sobre a distinção entre graça e misericórdia, amém? Que a misericórdia é o castigo que você merecia, recebe, isso é misericórdia, que tinha um castigo preparado para nós, o inferno estava preparado para nós, mas a misericórdia de Deus nos libertou de lá. Amém? A misericórdia de Deus nos tirou do pecado, amém? E graça, irmãos, é aquilo que é o bem que você não merece receber e mesmo assim Deus dá a você. Amém, irmãos? Todos os dias a graça de Deus se renova em nosso favor, amém? Todos os dias nós acordamos pela manhã e entendemos que essa graça já se renovou em nosso favor e existe graça para cada etapa da nossa vida, amém, queridos? Eu costumo até brincar e dizer que quando nasce uma criança, nasce uma mãe. Não é assim? Porque ninguém aprende a ser mãe. Embora as meninas brinquem de boneca, né? Mas pega a boneca pela perna, joga a boneca na escada, não é assim que acontece? Pega pela perna, joga na escada, pisa na boneca. Mas quando nasce uma criança, nasce uma mãe. Então a graça vem sobre você para você ser mãe. A mesma coisa é para um pai. Quando nasce uma criança, nasce um pai. A graça de Deus te capacita para ser pai. E aí a graça de Deus te capacita para fazer tudo aquilo que você está fazendo. Amém, irmãos? A graça é exatamente isso. É aquilo que você não merece receber e você recebe. Alguém fez curso para ser mãe aqui? Não. Porque não existe um curso para ser mãe. Você recebeu pela graça a capacitação para ser pai, para ser o bom funcionário, o bom empreendedor que você é. Amém, irmãos? E nós falamos um pouco sobre essa graça, né? Aquilo que você não merecia e você recebeu. Amém? E nós entramos um pouco sobre esse livro, Os 5 Impedimentos no Crescimento da Graça. Nós vamos dar uma continuidade nisso aqui, porque eu acho isso aqui muito relevante para as nossas vidas. Porque todos nós estamos crescendo em graça. Você concorda com isso?
que nós podemos crescer em graça? Então nós estamos crescendo em graça, mas tem algumas coisas que nos entram. Amém? Tem algumas coisas que nos barram, irmãos, e nada mais é do que nós mesmos. Amém, irmãos? Deixa eu falar algo bem precioso para você. A Bíblia diz que a nossa luta não é nem contra a carne e nem contra o sangue. Você concorda com isso? Aí você entende, pô, se a minha luta não é contra a carne nem contra o sangue, então minha luta é contra o diabo mesmo. Porque a Bíblia diz, mas é contra os principados e potestades, contra as forças espirituais do mal, ou seja, contra todo, você já cria na sua cabeça todo tipo de mal e você fala, minha luta é contra isso. Beleza, irmãos, a nossa luta é uma luta espiritual mesmo, não é contra carne e sangue. Então você que fica brigando com o marido ou com a esposa está perdendo tempo. Vou dar um tempinho para o povo refletir nisso. Se a luta não é contra carne e sangue, você que está brigando com a esposa, com o esposo, com o vizinho, com a vizinha, você que está brigando com o empregado ou com o empregador, você está perdendo tempo, tua luta não é contra carne e sangue. Se você orar mais por essa pessoa, talvez essa pessoa mude, melhore. Amém, irmãos? Ou então, você precisa compreender, irmãos, que o diabo já é um inimigo derrotado, a morte já é um inimigo derrotado, a enfermidade já é um inimigo derrotado, e de repente você precisa lutar contra si mesmo para que você continue crescendo na graça e aprendendo mais de como caminhar de modo digno do Senhor. Amém, irmãos? Glória a Deus. Então esse livro ele fala sobre 5 tópicos interessantes, que é a leviandade, negligência, preguiça, tagarelice e imitação. Eu puxei aqui alguns tópicos, né? Algumas coisas relativas a cada um desses. Tirei do próprio livro. Então eu quero ler aqui com você. Diz assim, leviandade, tudo nessa era moderna parece ser leve. Até a mobília é construída com pouco peso. Eu sei que alguns já leram o livro, fica tranquilo se você já leu, eu só estou relembrando você. Tá bom? As coisas não são feitas para durar. Podemos, ainda que sem perceber, estar adorando isso, ou adotando isso em nossa vida de fé. E em nossa vida social. Essa leviandade, irmãos, está levando muitas pessoas à derrota, porque tudo hoje está muito superficial, está muito leve, está muito de qualquer jeito, e nós não podemos fazer nada de qualquer jeito. Amém? A leviandade está fazendo com que os casamentos acabem de uma maneira tão fácil. Por quê? Estamos tão levianos com respeito a quem somos ou o que estamos fazendo, que às vezes, irmãos, levamos assim, sabe, tanto faz. E não é assim as coisas, queridos. Nós temos que ter alicerces, amém? Uma coisa bem alicerçada, ela não é leviana, você está comigo? Quando você vê, irmãos, um prédio como esse construído e você vê 5 ou 6 pavimentos em cima dele, ou 10 pavimentos, ou 30 pavimentos, você pode acreditar que tem um fundamento naquilo ali. Tem um bom alicerce para segurar todo aquele peso para cima. Quando você vê algo pequeno, leviano, você entende, aquilo ali não tem fundamento. Amém, irmãos? Então é necessário que nós busquemos um firme fundamento, para que possamos não ser levianos com respeito às coisas nossas mesmo. Amém, irmãos? Então você não deve ser leviano com respeito à sua fé. Começa por aí, porque nós estamos falando sobre o crescimento na graça. Amém, irmãos? Quer crescer? Não seja leviano com respeito ao crescimento. Pastor, como é que eu posso não ser leviano com respeito ao crescimento? Ei, irmãos, você precisa tirar mais tempo com o estudo da palavra, você precisa tirar mais tempo com oração, amém? Assim você não será leviano, você precisa dar atenção aos cultos da sua igreja, amém? Você precisa dar atenção quais os direcionamentos que a sua igreja está dando, e não ser leviano, tanto faz como tanto fez. Se eu ler, tudo bem, se eu não ler, o pastor não sabe da minha vida mesmo. Ei, irmãos, o pastor não sabe da tua vida não, mas você sabe. Amém, você vai crescer na medida do alimento que você recebe. Aí você percebe, uns crescem, voam na fé e outros ainda estão engatinhando. Toda vez, irmãos, que vem um vento, bate um vento, você percebe quem é quem. Se você está cheio da palavra, se você está forte, alicerçado, o vento vem, você diz, ei, está tudo bem, eu estou aqui porque você não está leve demais. Sabe que as coisas leves demais são levadas pelo vento? Sim ou não? Se o vento vier, quem lembra dos 3 porquinhos? A casa de palha, o que acontece com a casa de palha? Eu vou soprar e ó, o lobo continua soprando, querido. Se a tua casa for de palha, ela vai voar. Se não tiver fundamento, se não tiver alicerce, irmão, se a tua casa for de madeira, vai voar do mesmo jeito. Mas se construir com tijolos, com firme fundamento,
Aí você vai ver que o vento vai vir, o lobo vai perder o fôlego, o pulmão do lobo vai cair e a sua casa vai permanecer de pé. Amém, irmãos? Então você pode dar um toquinho no irmão do seu lado e dizer, não seja leviano? Amém? Leviandade é algo ruim, amém, queridos? Eu creio que nessa igreja nós não teremos ninguém leviano. Amém? Esse livro também fala sobre um impedimento que chama negligência. Negligência é algo importante, irmãos. De acordo com o dicionário, isso está escrito no livro, tá? De acordo com o dicionário, ser negligente significa ser desmanzelado. Você já ouviu essa frase? Não, esse termo, desmanzelado? É alguém que trata tudo de qualquer jeito. O que é uma pessoa desmanzelada? Ela tira o sapato e joga no meio da sala, assim, no tapete. Aí você chega nessa casa e fala, rapaz, que casa desmanzelada. É mais ou menos assim, né? Uma pessoa negligente é uma pessoa desmanzelada. Ela trata tudo de qualquer jeito. Isso é negligência com as suas próprias coisas. E deixa eu falar um negócio para você, que eu ouvi lá na escola de ministros. Costume de casa vai à praça. Se você é negligente na sua casa, você vai ser negligente em qualquer lugar. Não adianta na sua casa você esconder a sujeira debaixo do tapete, porque uma hora essa sujeira vai aparecer, irmãos. Amém? Isso faz mal para você, amém? Então, ser negligente é ser desmanzelado, é ser uma pessoa sem ordem. Estava conversando com o irmão antes do culto, o irmão falou, pastor, se eu marcar com você 4 da manhã, é 4 da manhã que eu vou chegar. Isso é uma pessoa que é prudente. O negligente não, marca às 4 da manhã e chega às 8. Rapaz, estou te esperando desde as 4 da manhã aqui, você chegou às 8, cara. Eu dou graças a Deus, pelo Ministério Verbo da Vida, nós congregamos em uma igreja bem alicerçada, amém, irmãos? Uma igreja que foi fundada pelo nosso amado apóstolo Bud. Bud marcava com uma pessoa às 7 horas da manhã, se a pessoa chegasse às 7h05, ele já não estava mais. Porque deu 7 horas, se eles tivessem marcado para sair 7 horas, e a pessoa chegasse às 7h05, ele já não estava mais. E com isso ele treinou pessoas, irmãos, prudentes e não pessoas negligentes. Aí o que a Bíblia diz a respeito do prudente, vê um homem prudente em sua obra, ele vai ser colocado em lugar de honra, ou vai ser colocado assentado com príncipes. Amém, irmãos? Mas e o negligente? O negligente, ele destrói tudo que tem, irmãos, porque ele não é cuidadoso. Ele é sem ordem, ele é relapso, ele é desleixado, ele é imoderado no seu comportamento. Aleluia. Diga, eu não serei negligente. Agora, trazendo isso para um contexto espiritual, trazendo isso para um contexto ministerial, cada um de nós fomos chamados por Deus para estar aqui hoje. Amém? Você foi chamado por Deus, você está aqui porque Deus chamou você. Não foi porque você gosta de alguém, gostou do pastor, gosta das paredes, não. Você está aqui porque você foi chamado para essa visão, amém? Aí Deus te chama para uma visão, irmãos, Deus te plantou nesse lugar. Amém? E Deus faz algumas colocações para você, porque Deus ele tem desejo de te fazer crescer, de te promover. Tem pessoas cheias de chamado aqui sentadas nessas cadeiras, irmãos. E Deus conhece o seu chamado, foi Ele que te deu. Você sabe disso? Que foi Deus quem te deu o teu chamado. E Deus deseja que você cresça nesse chamado, irmãos. Só que às vezes nós mesmos, andando em negligência, nós atrasamos o processo, o trabalhar de Deus em nossas vidas, queridos. Não atrase o trabalhar de Deus, não impeça Deus de trabalhar no meio de nós, queridos. Deus quer fazer grandes coisas no nosso meio. Aí Deus está nos chamando, chama uma vez, fala, ei, vem, e você diz, agora não. E Deus chama de novo, ei, vem, e você diz, agora não dá. Sabe, irmãos, isso vai atrasando o trabalhar de Deus, isso vai atrasando o operar de Deus. Isso atrasa você, aí daqui a pouco você está com 60, 80 anos, aí você quer viver o chamado de Deus. Ei, viva enquanto Deus está te chamando agora. Amém, irmãos? Não seja negligente com respeito ao chamado, não seja negligente com respeito ao serviço. Pastor, mas eu não faço nada na igreja e você foi chamado para não fazer nada? Cadê alguém aqui que levanta a mão que diz assim, eu fui chamado para não fazer nada? Nenhum de nós fomos chamados para não fazer nada, irmãos. Nós fomos chamados para produzir. Amém, irmãos?
Nós fomos chamados para produzir, eu e você fomos chamados para produzir. Amém? Coloca o Salmo 1 na tela para mim, por favor. Eu quero ler o Salmo 1. Eu gosto muito desse texto, irmãos. Salmo capítulo 1. Eu vou lendo e você vai passando os versículos aí, tá bom? Salmo capítulo 1. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Diga, um homem prudente. Amém, irmãos? Um homem prudente, ele é conhecido como bem-aventurado. Você está comigo? Continua o texto. Ele é como árvore plantada junto à corrente de água, que no devido tempo dá o seu fruto. Você e eu fomos chamados para dar fruto, irmãos. A sua folhagem não murcha. Você está comigo? Quando nós andamos, irmãos, em prudência, naquilo que o Senhor nos chamou para ser, nenhum de nós foi chamado para ser uma árvore sem fruto, irmãos. Eu gosto dessas analogias que a Bíblia faz, é como uma árvore plantada junto a ribeiro de água. O ribeiro de água é o sustento que está alimentando você ali, amém? Porque Deus, a seiva é o Senhor mesmo. Junto a ribeiro de água, no tempo certo, dá o seu fruto. A sua folhagem não murcha. E tudo que Ele faz, vai ser bem sucedido. Isso é um homem prudente. Mas e o negligente? O negligente, ele está plantado aqui, daqui a pouco ele sai, planta aqui. Estou cansado de ficar plantado aqui. Não gosto dessa terra, não. Não gosto disso, não gosto daquilo. Isso é muito para mim. Eu estou cansado demais. Irmãos, o negligente não vai chegar em lugar algum. Mas o prudente, tudo o que ele fizer, vai ser bem sucedido. Amém? Glória a Deus. Vou continuar, senão eu fico na negligência a vida toda. Não vou sair da negligência aqui. Amém, irmãos? Aleluia! Na parábola dos 10 talentos, Jesus chama um servo de mau e negligente, ó. Por que isso? Simplesmente porque ele enterrou o talento. Quantos creem que talentos foram entregues em nossas mãos? É interessante, irmãos, que a Bíblia diz a cada um segundo a sua capacidade. A 5 talentos. Mas por que aquele foi dado 5? Porque ele tinha capacidade para 5. A outro 2 talentos. E a outro 1. A cada um foi dado segundo a sua capacidade. Existe uma capacitação de Deus sobre a vida de cada um de nós. Amém, irmãos? E nós precisamos compreender isso. Amém? E aí, quando nós somos negligentes, o próprio Senhor fala sobre isso. Por quê? Porque o prudente multiplica talento. O negligente enterra. E aí passa a vida inteirinha com o talento enterrado. Amém, irmãos? Diga, eu não sou negligente. Preguiça. Impedimento no crescimento da graça. A preguiça é realmente um grande impedimento no crescimento, porque nos impede de vir nos cultos. A preguiça nos impede de vir nos cultos. Isso está escrito no livro, tá, queridos? Para você ler lá. Muito bom. Nos impede de ler a Bíblia. A preguiça impede essas coisas também. Eu tenho preguiça de ler. Eu tenho preguiça de ler o livro. A preguiça nos impede de tirar um tempo de oração. E de tantas outras coisas. A preguiça nos impede de fazer uma visita para alguém. Você sabe que pessoas precisam do que você tem, irmãos? Você sabe que tem pessoas que precisam de um abraço seu? Pastor, mas eu trabalho de segunda a sexta-feira, é cansativo demais. E aí eu chego em casa e não quero saber de nada, só quero saber de sofá e pipoca. Aí cumpre-se a escritura, o preguiçoso deseja e nada tem. Eu vi uma entrevista, irmãos, de um homem conhecido como Velho da Van. Você conhece ele? Luciano Hang, o nome do homem. Eu vi uma entrevista dele, ele falando quanto ele fatura, alguns sabem aqui, ele fatura em média 40 milhões por dia nos negócios dele, ele é dono da Van. E alguém disse para ele, mas você nunca pensou em parar de trabalhar? Ele disse, rapaz, se eu parar de trabalhar, quantas pessoas param?
Porque esses 40 milhões, eles não são meus. Eu trabalho para promover outras pessoas. Os meus negócios mantêm vários e vários empregos. Quantas horas você trabalha por dia? Ele disse todas. Todas as horas. Você não dorme? Durmo. Durmo trabalhando, acordo trabalhando. Aí você vê o império que o homem tem. Mas tem gente querendo abrir um negócio. Meu sonho é abrir um negócio para eu parar de trabalhar. O meu sonho é criar uma fonte de renda porque eu desejo parar de trabalhar. Ei, irmãos, o preguiçoso não tem nada não, querido. Se você para de trabalhar, você para de produzir. Se você parar de produzir, você sabia que a reação é em cadeia? Para você comer arroz, precisa ter um plantador de arroz? E se o plantador de arroz parar de trabalhar? E se o cara que ordenha o gado parar de trabalhar? Como é que vem o leite para a tua mesa? Então não importa o quanto você trabalha, se o cara parar de tirar leite lá, o leite não chega. Se o cara parar de plantar arroz, o arroz não vai chegar. Então você trabalhando, você produz para você, você também produz para outros, irmãos. Graças a Deus pelos mecânicos, eu não sei consertar carro, eu preciso de um mecânico para andar de carro. Mas o mecânico decide criar uma fonte de renda e parar de trabalhar. Acabou comigo, vou ter que andar de pé. Porque um cara decidiu parar de trabalhar. Ei, irmãos, o nosso serviço, ele produz para outros. Ele promove outros. Graças a Deus pelos fabricantes que fabricaram cadeiras, que fabricaram camas para nós podermos deitar, relaxar as costas quando chegamos cansados. Graças a Deus pela mão de obra de muita gente, irmãos. Aleluia. Muitos, vou dizer dos anos 90 para cá, eu não sou muito velho não, mas criou-se uma cultura entre os crentes, nós nos apegamos às verdades de Deus, que diz que Ele nos coloca por cabeça e não por cauda, e criou-se uma cultura de todo mundo querer abrir o seu próprio negócio. Irmãos, o que tem de negócio aberto? Em contrapartida, ninguém mais quer ser funcionário. Então tem um monte de negócio aberto, mas você trabalha para si mesmo, porque ninguém quer ser teu empregado. Você não quer ser empregado de ninguém, mas também ninguém quer ser seu empregado. E hoje em dia, tem alguns empresários na igreja, hoje em dia, irmãos, a maior dificuldade é você conseguir achar alguém para trabalhar, porque ninguém quer trabalhar mais. Todo mundo quer um emprego. Em outras palavras, todo mundo quer um salário. Mas ninguém quer trabalhar mais. Olha, você vai ter que cumprir uma carga horária de 8 horas diária, de segunda a sexta. 8 horas? Trabalhar de segunda a sexta, 8 horas por dia? Deus me livre, olha. A preguiça falando. Deus me livre de trabalhar 8 horas por dia. E com isso, está cada dia mais difícil para o empreendedor, está cada dia mais difícil para todo mundo, porque todo mundo está abrindo um negócio, aí fica um monte de negócio aberto, nenhum negócio prospera. Amém? Por causa da demanda. A pessoa abre uma loja lá, passa o dia inteiro na loja, a loja não prospera, o outro da loja do lado também não prospera, ninguém prospera e fica todo mundo no mesmo nível. Amém, irmãos? Não seja preguiçoso, não. Trabalhe, produza. Amém, queridos? Produza. Tagarelice. Provérbios 10, 19 diz que no muito falar não falta transgressão. Então, mostra uma pessoa para mim que fala demais, e eu te mostro quem peca demais. Amém? Tiago 3,2 diz que aquele que não tropeça no falar é perfeito. Irmão, você pode pensar o que você quiser, mas não fale tudo que pensa, não. Porque se você falar tudo que pensa, você prejudica a si mesmo e prejudica outros. Você pode estar aqui no culto agora pensando qualquer coisa, mas se você compartilha com o teu irmão, você prejudica ele.
ou às vezes prejudica você mesmo, ou prejudica a igreja. Aí você está tropeçando de várias formas. Então não fale tudo que você pensa. Pense tudo antes de falar. Amém, irmãos? O que está acontecendo no meio cristão? Muita gente está falando muito do pouco que sabe e sabendo pouco do muito que fala. E isso prejudica todo mundo. Já viu? Nós queremos entrar em debates que não tem nada a ver conosco, irmãos. Pessoas crentes entrando em debate político. Isso entre os irmãos, isso na internet, para todo mundo ver qual a sua posição política. Crentes entrando em debate que não tem nada a ver com o cristianismo, irmãos. Ou então comentários, olha, você viu que o fulano de tal, não vou citar nomes aqui que é chato, mas o fulano de tal, aquele pastor que é bem relevante na internet, ele falou isso, e aquele outro pastor daquela outra denominação bateu de frente. Está uma briga na internet, aí você vai e faz comentário, você toma partido. Ei, foge dessas coisas, queridos. Isso não tem nada a ver contigo, não. Deixa Deus julgar essas coisas. Ah, mas o cara é influente, e daí? Deixa o cara influente lá falar o que ele quiser falar. Cada um, irmãos, vai responder por si, mas quando você entra, você responde também. Amém, irmãos? Então, cuidado com as bobagens que você fala. Amém? Isso pessoalmente ou na internet. Amém, queridos? Cuidado com o que você escreve no WhatsApp, você está documentando suas palavras. Entende isso? Às vezes você fala algo que não tem nada a ver, e aí você escreveu aquilo você documentou e largou nas redes. É perigoso, irmãos, falar demais. Amém, irmãos? Pense bem antes de falar qualquer coisa, não seja um tagarela. Amém? Se você é uma pessoa que fala muito, irmãos. Uma vez eu identifiquei uma fraqueza minha. Eu descobri que eu estava falando demais. Eu falei, rapaz, eu falo demais. Quantos já ouviram falar que o homem ele fala em média 5.000 palavras por dia e a mulher fala 10? Você já ouviu falar nisso, não? Já ouviu falar? Então, eu acho que esse problema... Eu estava andando igual a mulher, eu que estava falando 10.000 palavras por dia, eu falava demais. Às vezes eu estava no meio de uma conversa, eu estava falando demais, e falando demais, e falando demais, eu percebi que eu estava falando demais. E eu percebi que eu falando demais, eu estava tropeçando. O que eu decidi fazer? Eu decidi concluir minhas 10.000 palavras cantando. Gasta essas palavras tudo cantando, irmãos. Se você é de falar muito, cante. Aí você vai falar todas as palavras cantando. Cantando você não vai falar bobagem. A menos que você esteja cantando bobagem. Mas cantando você fala para Deus, ó, que legal. Você canta hinos a Deus. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia. Aí você passa o dia cantando, você não perde tanto tempo falando. Amém, irmãos? Isso foi uma fraqueza que eu identifiquei em mim, eu comecei a cantar mais. Não aprendi a cantar, mas eu canto. Amém, queridos? Glória a Deus. Fica tranquilo que a gente vai chegar em um bom lugar, amém? Imitação, a Bíblia diz que nós devemos ser imitadores de Deus como filhos amados. Você entende que nós somos seres imitadores, sim ou não? Todo mundo aqui fala português? Porque você cresceu em um ambiente que todo mundo fala português, não é assim? Então você aprendeu a falar português. Esses dias eu estava no aeroporto e eu vi uma família conversando e eles estavam falando um espanhol muito fluente. E eu observando, porque eu arrisco em tentar entender alguma coisa do espanhol. Se eles falarem devagar, eu consigo compreender algumas coisas, né? Eles têm que falar bem devagar. Mas tinha uma criança, irmãos, acho que tinha menos de 2 anos, tinha 1 ano e pouco. E aquela criança estava falando espanhol com os pais. Eu falei, rapaz, uma criança de 2 anos fala espanhol melhor do que eu. Eu incomodado porque aquela criança estava falando espanhol melhor do que eu. Mas isso tem a ver com o ambiente em que ela vive. Nós somos seres imitadores, amém, irmãos? Nós temos a tendência a imitar o que nós aprendemos. Aí nós aprendemos a vestir roupas, então vestimos roupas. Tudo que nós fazemos é porque nós aprendemos com alguém.
gestos e etc. Amém? Alguém aqui já admirou alguém quando era adolescente e queria seguir os passos daquela pessoa? Aleluia. Quando eu comecei a ministrar no Verbo da Vida, alguém tinha que falar para mim assim: rapaz, você tem que pregar como o Adriano, você está pregando exatamente como o Luiz Fernando. E você precisava ver, quem viu eu no começo sabe que era igualzinho mesmo. Porque quando você admira uma pessoa, você começa a seguir. Isso é normal isso acontecer. Amém? Demorou um tempo para eu ser o Adriano. Eu era o Luiz Fernando Mirim. Então, quando você admira uma pessoa, é normal você imitar. Amém? Se somos assim, irmãos, nós temos que olhar para o lugar certo. Amém, queridos? A Bíblia diz: sejam imitadores de Deus como filhos amados. A Bíblia também diz para nós imitarmos na fé aqueles que foram os nossos progenitores na fé. Amém, queridos? Aqueles que foram os nossos guias na fé, para nós olharmos a fé deles e imitarmos. Mas nós não podemos imitar qualquer pessoa. Amém, irmãos? Se você admira alguém e essa pessoa anda na fé, e essa pessoa prega Jesus Cristo, professa a fé em Cristo, essa pessoa merece sim sua admiração e até você seguir essa pessoa. Você está comigo? O apóstolo Paulo disse: sejam também meus imitadores, como eu sou de Cristo. Amém? Mas você não deve imitar videozinho do TikTok. Você não deve imitar o que você vê na internet. Amém? Porque hoje em dia se tornou muito comum a gente ficar vendo vídeo engraçado e ficar imitando tudo que vê. Ei, foge dessas coisas. Amém, irmãos? Foge dessas coisas. Cabelo vermelho, azul, amarelo na rua, tudo isso é imitando os outros. Alguém viu um cabelo amarelo e pintou de amarelo. Esses dias eu vi uma mulher com o cabelo metade azul e metade vermelho. Eu falei: rapaz, deu um time de futebol isso aí já. É as cores de uma bandeira. O cabelo era metade azul e metade vermelho. Eu falei: que coisa fantástica. O cabelo dela era tão bonito, rapaz, ela fez isso no cabelo. Cada um, amém, irmãos? Mas você não precisa imitar essas coisas. Seu cabelo é bonito. Amém? Glória a Deus. Pegou alguma coisa? Se você quiser mais, leia o livro, por favor. Esse livro é a recomendação nossa. Os 5 impedimentos no crescimento da graça, ó. Quantos já leram, irmãos? Ó. Engraçado, quando o livro é mais grosso, a gente pergunta e ninguém levanta a mãozinha, né? Mas glória a Deus pela tua vida. Amém? Vamos falar um pouco sobre a graça de Deus. A graça sobre o autor da graça. Amém? Você entende que Jesus é o autor da graça? Quando a Bíblia diz, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus é autor e consumador da fé. Jesus, ele é o autor e consumador de todas as coisas. Você está comigo? A Escritura diz que ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Amém? A graça se manifestou lá no Éden, quando o homem pecou, e Deus preparou ali vestimenta para eles. A graça se manifestou lá já. A graça se manifestou lá quando Deus já pré-anunciou a Jesus Cristo pisando na cabeça da serpente. Você está comigo? Porque nós já merecíamos, nós já merecíamos a morte, e dali Deus já pré-anunciou a Cristo. Que o nascido da mulher ia pisar na cabeça da serpente, ia ferir a cabeça da serpente. Amém? E a graça seria manifesta sobre nós. Amém, irmãos? E essa graça se manifestou a todos os homens. Amém? No livro de João, no capítulo 1, versículo 14. Abre lá comigo, João 1, 14. Você está aqui, irmãos? Glória a Deus. Deus é bom. Aprendendo alguma coisa? João 14. Posso ler com você? Estou ouvindo barulho de Bíblia. Faz tempo que a gente não ouve isso na igreja, né? Depois que a mídia se manifestou, irmãos, a graça de Deus se manifestou na mídia, facilitou a vida de muita gente. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de quê? Cheio de graça e de verdade. O verbo se fez carne. O próprio Cristo, irmãos, ele se fez carne e habitou no meio de nós, cheio de graça e de verdade. Vimos a sua glória. Nós não poderíamos ver a glória se essa graça não tivesse vindo, irmãos.
Ele habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Por causa disso, vimos a sua glória. Porque os nossos olhos estavam fechados. Não podíamos ver a sua glória, mas vimos a sua glória como a do unigênito do Pai. Eu vou continuar no versículo 15, diz assim: João testemunha a respeito dele e exclama: Este é o de quem eu disse: o que vem depois de mim tem contudo a primazia, porque já existia antes de mim. Porque todos nós, diga todos nós, diz de novo para ficar mais forte, todos nós recebemos da sua plenitude. Então nós recebemos, irmãos, da inteireza de Cristo, graça sobre graça. Peraí, se nós recebemos graça sobre graça, irmãos, é porque tem uma graça para hoje, para a tua vida, tem graça para amanhã. Você está comigo? Tem graça para eu fazer o primeiro ano do colegial, tem graça para fazer a faculdade. Tem graça para concluir a faculdade, tem graça para conseguir um bom emprego. Tem graça para um bom emprego, tem graça para conseguir um bom casamento. Existe graça para um bom casamento, existe graça para filhos perfeitos. Existe graça para filhos perfeitos, existe graça para ver os netos e os filhos dos filhos por gerações e gerações. Amém, irmãos? Existe graça de Deus disponível para cada fase da nossa vida, irmãos. Existe graça de Deus disponível para cada situação, para cada levante do diabo que vier contra nós. Graça para socorro. Amém, queridos? Por quê? Porque nós recebemos da plenitude de Cristo. Então não pense, irmãos, que você está só. Não pense que não vai dar, porque vai dar. Amém? Não fique preocupado com o dia de amanhã. Jesus Cristo disse: ei, não se preocupe com o dia de amanhã. Não se preocupe com o que você vai comer, com o que você vai vestir. Já existe uma graça te sustentando amanhã, irmãos. Glória a Deus. Deus é bom. Mas aonde eu vou morar? Já existe uma graça para isso. Eu me lembro, irmãos, eu não era cristão ainda. Eu não tinha nenhum conhecimento de Deus. Eu era tão pobre, mas tão pobre, mas tão pobre, mas tão pobre que eu pedi emprestado ao pobre. Eu tinha 13 anos de idade, estava prestes a fazer 14 anos. Faz tempo isso, né? Uma vez eu estava meio angustiado. Adolescente se angustia fácil, né? Adolescente, qualquer coisa para eles, a emoção está lá em cima. Aí eu angustiado, irmão, sentado numa parede, numa construção pela metade. Eu comecei a chorar porque eu desejava coisas que eu não tinha. Cara. Quantos aqui já desejaram coisas e não tinha? Eu desejava coisas e eu não tinha. E eu cresci, sabe, dentro daquele ambiente. De desejar e não ter. De ver os amigos ter coisas boas. Alguém passou por isso aqui ou foi só eu? Você já nasceu em família rica, né, irmãos? Eu vim a enriquecer depois. Mas de ver os amigos ter as coisas e eu não ter. Eu vi um New Balance no pé do amigo e falei: rapaz, meu sonho é ter esse N brilhando no meu pé. Desejava e não tinha. Então, um certo dia eu chorando, sabe? É mesmo, Vanessa. Eu disse que eu nunca chorei, eu chorei nesse dia. Estava falando para a Vanessa que eu não... Ela nunca me viu chorar. Com 13 anos eu estava chorando nesse dia. E sem conhecer ao Senhor, eu comecei a levantar uma oração ao Senhor. E eu dizia: Senhor, será que um dia eu vou ter alguma coisa? Será que eu serei um homem normal? Terei uma esposa, filhos? Eu terei capacidade para essas coisas? Porque tudo que eu conheço é miséria, tudo que eu conheço é pobreza. Eu lembro da minha oração, irmãos. Eu vim a lembrar depois que me converti, Jesus me fez voltar lá. Na verdade, foi algo aleatório, eu não conhecia Cristo, mas naquele dia eu estava orando e eu olhava para o céu, que tudo que eu conhecia de Deus era no céu, né? Eu olhava para o céu e ficava: Senhor, será que um dia eu vou conquistar alguma coisa? Eu terei uma casa para morar? Por quê? Porque eu parecia peregrino, minha mãe vivia mudando de um lugar para o outro, eu não tinha morada certa. E naquela conversa com o Senhor, ali eu desabafei tudo,
acabou a oração, acabou o tempo, eu continuei minha vida medíocre até completar 25 anos, 24 anos, aí eu já tinha me casado, aí eu já tinha me convertido ao Senhor, e certo dia eu, ajoelhado, rendendo graças ao Senhor por todos os benefícios que Ele tinha me feito, Ele me fez voltar lá atrás e dizer, lembra daquela oração que você estava fazendo. Aqui eu já estava rendendo graças ao Senhor e dizendo, Pai, muito obrigado pela esposa linda que eu tenho, a bicha é bonita, meu Deus do céu. Sempre foi gata, está cada dia melhor, diga-se de passagem. Eu estava rendendo graças por minha esposa, eu estava rendendo graças por minha casa, aos 24 anos de idade, já tinha casa construída por mim mesmo. Eu construí com as próprias mãos, comecei a construir uma casa aos 18 anos de idade, porque eu já namorava essa menina, e eu queria casar com ela logo, e aí eu comecei a construir a casa. E eu rendendo graças ao Senhor, Pai, obrigado por tudo, minha casa estava mobiliada, eu tinha um sofá azul lindo, meu primeiro sofá. Eu tinha um guarda-roupa de canto, era o meu sonho quando eu era criança, de ter um guarda-roupa de canto, assim, com a cama embutida. Coisa antiga isso, né? Mas eu tinha. Era o meu sonho essas coisas, e eu tinha conquistado essas coisas. Então eu rendendo graças ao Senhor, Ele disse, lembra dessa oração? Eu estava lá te ouvindo. Eu estava lá, você não precisava se preocupar com nada. Porque eu já tinha tudo isso promovido para você, já estava pronto para você. Sabe, irmãos, às vezes nós estamos atrás de coisas pensando, será que um dia vai acontecer? Ei, Deus já tem preparado para você, irmãos. Porque existe uma graça disponível para te favorecer lá na frente já. Não importa qual seja o tamanho do seu sonho, irmãos, ali aos 24 anos eu tinha meu sonho realizado. Mas deixa eu falar para você, meu sonho cresceu, tá? Aquele sofá azul nem se compara com o sofá que eu tenho hoje. Ó, naquele tempo não existia esse sofá reclinável não, tá? Hoje já tem o reclinável assim, ó, coisa top. Sabe, queridos, Deus está cuidando dos seus sonhos para realizar isso. Graça sobre graça, quer dizer, ei, chegou hoje, vai chegar amanhã. Graça sobre graça, quer dizer, ei, você vai conseguir pagar todas as suas contas e vai sobrar, fica tranquilo. Aleluia, não vai faltar não para pagar a prestação da casa, do carro, do avião, seja lá o que você se propôs a fazer. Vai chegar, irmãos, porque recebemos da sua plenitude graça sobre graça, porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, mas a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo, irmãos. A graça veio por Ele, a graça veio por Ele. Nós vamos ter um tema depois, graça para o enriquecimento, nós vamos falar sobre isso também, né? Baseada no texto de 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 9. Que diz, ei, vós conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Quantos conhecem a graça de nosso Senhor Jesus Cristo? Ei, nós conhecemos a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de nós. Para que pela sua pobreza nós nos tornássemos ricos. Obrigado. O Senhor é bom. Obrigado. Aí quando fala assim, nós nos tornássemos ricos, o que nós pensamos? Milhões na conta. Ei, irmãos, mas riqueza está ligada a tudo, está ligada a uma vida de paz, uma vida de amor, uma vida de alegria, está ligada aos teus filhos saudáveis, está ligada à paz que excede todo entendimento na tua casa, está ligada a uma alegria que vem aqui de dentro, que ninguém pode suprir lá fora. Entende isso, irmãos? Graça que te enriqueceu, te fez rico em todas as áreas. Amém? Nós vamos estar entrando nisso depois. Amém, irmãos? Aleluia. Deixa eu ver aqui onde é que eu estou. Vamos lá, Lucas. Estamos falando a respeito do autor da graça, amém? E o meu tempo já está acabando, meu Deus do céu. Graças a Deus nós temos quinta-feira, 5 quintas-feiras esse mês. Vamos lá, Lucas 2,40. Diz, crescia o menino e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava com ele. Aleluia. Não é interessante que a Bíblia diz que a graça de Deus estava com ele, e a mesma Bíblia vai dizer que assim como ele é, também nós somos nesse mundo. Amém? A mesma Bíblia vai dizer que ele é o primogênito de entre muitos irmãos. Então, se a graça de Deus estava com ele, quantos creem que a graça de Deus está com você? Amém.
Ele foi só o autor, irmãos, dessas coisas. Deus é bom. Aleluia. Mas se a graça estava com ele, a graça está contigo. Fica despreocupado. Existe graça te favorecendo. Amém, irmãos? Existe graça te favorecendo. Aleluia. O que você tem buscado em Deus, irmãos? O que você tem desejado? A graça já te deu. Aleluia. Aleluia. É interessante quando nós nos reunimos em uma igreja, porque cada um tem uma necessidade específica, né? Tem uns crendo para casamento, tem outros crendo para dinheiro, tem uns crendo para uma casa nova, tem uns crendo para ser curado, ter saúde plena, tem outros crendo para a família, salvação, libertação. Uns crendo para a salvação do marido, outros crendo para o fortalecimento da esposa. Sabe, irmãos, sonhos, projetos, desejos e necessidades diferentes. Mas há uma graça disponível para cada um de nós. Para cada um de nós. Para o que você precisar. É gostoso nós mergulharmos. Um ministro nosso, foi ministro do Verbo da Vida por muito tempo, hoje ele está no ministério particular, Nathan Rufino, ele entregou uma mensagem uma vez, ele rodou as igrejas Verbo da Vida ministrando, na verdade, sobre a multiforme graça de Deus. A multiforme graça de Deus, uma graça específica para cada situação. Irmãos, e que bom compreender a multiforme graça de Deus. Amém? Não importa qual seja a sua necessidade, não importa qual seja o seu sonho, não importa quais sejam os seus projetos, há uma graça disponível para isso. A graça de Deus que estava com Jesus é a mesma graça que está sobre você e está com você. Amém, irmãos? Creia, confia na graça, irmãos. Confia na graça. Se tiver 100 vagas, se tiver uma vaga e 100 candidatos, e você estiver na fila com 100, a vaga é sua. Confia na graça, irmãos. Aleluia. Não seja ansioso, preocupado com coisa alguma, porque a graça de Deus vai te favorecer. Amém. No mesmo Lucas, capítulo 2, versículo 52, diz: e crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça. Então Jesus cresceu em graça. Amém. Então, para nós, crescer em graça, irmãos, é algo comum, porque Jesus cresceu em graça. Amém, irmãos? Aleluia. Em Lucas, capítulo 4, versículo 22, diz que as suas palavras eram palavras de graça. Quer ver? Lucas 4, 22 diz: todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das suas palavras, ou das palavras de graça que lhe saía dos lábios. A palavra de Deus são palavras de graça, irmãos. As palavras de Cristo são palavras de graça. Glória a Deus. Alguns recebem, às vezes, uma palavra de Deus como... As pessoas se sentem condenados, às vezes. Sabe, quando a palavra vem para você, eu vou citar meu amigo aqui, que está perto de mim, quando a palavra vem para você e diz assim: ei, o generoso, e você não é uma pessoa generosa, você se sente condenado com isso. Quando a palavra vem de uma maneira corretiva, às vezes nós nos sentimos condenados com isso. Deixa eu te falar, irmãos, a palavra ela vem cheia de graça, não é para você se sentir condenado, não. Glória a Deus. A palavra vem para te exortar, essa é a função das Escrituras. Toda a Escritura foi inspirada por Deus, toda a Escritura ela é apta para nos exortar, para nos ensinar, para nos corrigir. Amém, irmãos? Mas essa palavra vem cheia de graça para nos transformar em pessoas melhores. A função da palavra, irmãos, não é condenar você. Se você está se sentindo condenado em alguma área com a palavra de Deus, ei, Deus está buscando de você correção, sim. Mas Deus não condena você. Já pensou, irmãos? Eu fico observando a igreja primitiva. Já pensou se isso continuasse? Ananias e Safira mentiram. Ó, tá aí, ó, os diáconos vão levar teu corpo.
Diga graças a Deus. Pela graça. E também pela misericórdia. Aí a pessoa vem, irmãos, a pessoa vem cheia de mentiras, cheia de coisas erradas. Aí a palavra de Deus vem para corrigir, para exortar, para ensinar, para educar na justiça. A palavra de Deus vem, irmãos, para nos transformar em pessoas melhores. Essa palavra vem cheia de graça. Sabe, João, ele deixa isso claro quando ele diz assim: filhinhos, não pequeis. Filhinhos, não pequem. Mas se vocês pecarem, peça perdão a Deus. Porque Deus é fiel e justo para vos perdoar os pecados, filhinhos. Deus é fiel e justo para te perdoar os pecados, filhinhos. Deus não quer condenar você não, irmãos. Aleluia. Aleluia. A palavra de Deus, ela vem para nos ensinar e para nos educar na justiça. Amém, irmãos? Eu queria continuar, mas o meu tempo está indo embora ali, então eu vou ter que encerrar isso. Nas próximas semanas nós vamos falar um pouco sobre a lei e a graça. E nós vamos falar sobre a graça que enriquece. Amém? E depois nós fechamos com os benefícios da graça. Amém, queridos? Glória a Deus. Fica de pé comigo, por favor. Aleluia. Já se prepara para a semana que vem, porque a graça, ela não anula a lei. Está comigo, irmãos? A graça te protege da maldição da lei, mas ela não anula a lei. Aleluia. Nós vamos falar um pouco sobre isso na semana que vem e vamos crescer na graça. Amém, irmãos? Feche teus olhos. Pai, eu quero ser grato a você por essa palavra em nome de Jesus. Obrigado, Pai, por toda a graça que nos foi dada. Obrigado por essa graça que nos sustentou no passado, Pai. Nos trouxe até aqui. Obrigado por essa graça que nos sustenta hoje, Pai, e nos fez mais do que vencedores. Obrigado, Pai, pela graça pelos dias futuros. Eu creio, Pai, que há uma graça disponível para cada um de nós, para alcançarmos tudo aquilo, Pai, que você nos prometeu, tudo aquilo que você tem projetado para nós. Obrigado, Pai. Há uma graça disponível, Pai, que nos enriquece nos dias futuros e nos faz, Pai, chegar no lugar certo. Muito obrigado por essa graça, Senhor. Em nome de Jesus, nós vamos continuar crescendo nela e compreendendo o poder que ela tem em nossas vidas. Nós te louvamos em nome de Jesus. Amém. Amém.